Galera, tá uma merda. Criptovlog 127 no ar. E eu vou começar com essa pergunta. Chegou a hora de jogar a toalha? Claro que não, porra! Só quer dar oportunidade, caralho. Eu tô falando com vocês. Claro que não é o ideal. É claro que, porra, o ideal seria eu ter começado a entrar agora. Eu tinha nas minhas anotações, que eu mostrei nos vídeos pra vocês, que eu ia esperar o gráfico diário e o gráfico de 4 horas atingirem fundo no Stochastic RSI. Eu comecei a entrar antes do previsto, basicamente porque o semanal do Bitcoin apontou para cima no Stochastic RSI, mas de qualquer maneira não entrei no ponto ideal, mas estamos no jogo e está se armando uma mega explosão. Isso que está acontecendo agora é o pânico pré-euforia. Eu não estou vendendo nada, na verdade eu comprei mais hoje um pouco de Virtuals, mas sim, é hora de ainda ir com bastante cautela, mas as condições que a gente está vendo hoje no RSI e no Stochastic RSI, Bitcoin muito sobrevendido no diário e no 4 horas, Stochastic RSI lá no fundo, no diário e no 4 horas. Essas condições são condições pré-explosão. Pode não ser amanhã, que provavelmente não vai ser, ainda temos mais um caminho para seguir para baixo, a correção pode se alongar mais um pouquinho, pode não ser a partir de domingo ou de segunda-feira, com o fechamento da vela semanal, pode ser que a gente entre em mais uma ou 2 semanas com o Stochastic RSI no semanal virado para baixo, pode sim, pode tudo isso. Mas não é hora de jogar toalha, não é hora de sair do mercado. Na verdade, se você está fora do mercado, era o meu sonho estar totalmente fora do mercado, como eu estava até 12 dias atrás. Mas no momento em que o Bitcoin virou para cima no Stochastic RSI semanal, eu comecei a fazer minhas compras, um pouquinho todo dia. Por isso meu preço médio não está muito ruim comparado com os valores de hoje em cada moeda. Mas se eu tivesse com meu caixa hoje, amanhã e depois, eu entrava com tudo. E é isso. Eu já tô compradão, já tô uma vez alavancado. Ou seja, para cada dólar que eu botei, eu já peguei mais $1 emprestado com a Binance. Mas mesmo assim, eu não tô triste. No momento, todas as minhas posições estão no prejuízo, mas eu não tô triste. Porque, na verdade, eu tô otimista pra caramba. Tô muito mesmo. Esse pânico, o indicador de medo e ganância lá embaixo, Stochastic RSI no diário lá embaixo, 4 horas lá embaixo, RSI dos 2 períodos, no diário e no 4 horas lá embaixo. Quem tá fora tá vendo uma mega oportunidade de entrada no Bitcoin e nas altcoins. Bom, vou mostrar aqui nossos preços das moedinhas queridas hoje, das shitcoins que não valem porra nenhuma, todas em 24 horas caindo pra caramba. Pengu, a que mais despencou nas últimas 24 horas, e você vê nos últimos 7 dias, Pengu perdeu 30% de valor. Eu fui comprando ao longo de toda essa queda, mas agora eu tô esperando uma viradinha pra cima nos indicadores para chimpanzés, pra botar mais dinheiro. Mas olha só, vou direto aqui então mostrar o gráfico do Bitcoin. Começando aqui pelo gráfico semanal. O semanal, o ideal era a gente permanecer acima dessa linha aqui dos 112 mil. No momento a gente está abaixo, está em 109.500, como dá para ver aqui. O RSI ainda pode percorrer um caminho maior para baixo, o que vai empurrar o Stochastic RSI aqui por uma correção que não era o que eu estava esperando. Eu estava esperando que a gente já fosse entrar nesse caminho de alta aqui, nessa projeção vermelha que eu fiz aqui. Enfim, tudo é possível, mas no diário, no semanal, a indicação é que a gente deve continuar corrigindo por mais algum tempo. Então, se eu mudar de gráfico aqui para esse gráfico, outro gráfico do Bitcoin, o desenho inicial que eu tinha feito na projeção aqui do Stochastic RSI no Bitcoin, que eu fiz lá no meio de agosto ainda, quando eu estava em Bali,
seria o mês de setembro todo de oportunidade, agora a oportunidade máxima, ou seja, esse desenho estava mais certo do que o segundo desenho, que é esse desenho azul. E vou até mudar aqui para ficar melhor, né? Estou mudando todos os vídeos. E nessa primeira projeção a gente chegaria no topo do Bitcoin ali no início de dezembro, alguma coisa assim. Depois eu fiz essa segunda projeção baseada nessa virada anterior ao que eu estava prevendo no Stochastic RSI semanal do Bitcoin. E aí eu fiz essa projeção aqui seguindo, e nesse caso a gente poderia chegar no topo do ciclo do Bitcoin ali pelo final de outubro, início de novembro. Já não estou acreditando muito nisso, mas o que eu estou acreditando sim é que o pump falta pouco para começar. Eu sigo dizendo que o pump é iminente, a altcoin season é iminente. Aqui em cima, no semanal, eu tinha desenhado essa bull flag que eu imaginava que o Bitcoin poderia percorrer até o final de outubro. E essa era a bull flag que condizia com essa primeira projeção aqui no Stochastic RSI. A gente saiu muito dela, mas agora, se bobear, a gente está voltando para dentro dela. E se essa correção se estender até onde eu estava imaginando, mais ou menos início, meio de outubro, a gente poderia chegar, quem sabe, abaixo dos 100 mil. Era isso que eu vinha dizendo antes, mas depois, assim como todos os influencers e youtubers de cripto do Brasil, eu me empolguei achando que setembro não ia ser tão ruim quanto todos os meses de setembro, basicamente, no mercado cripto. Todo mundo se deixou levar pela empolgação, mas é possível que setembro termine sendo a mesma bosta que sempre é. Se a gente voltar para dentro dessa bandeira aqui, a gente pode sim parar ali no patamar de 100 mil ou até um pouquinho abaixo, e aí vai ser pânico nas altcoins, e quem tiver de fora vai ter a grande chance de entrar. Eu me empolguei antes do momento, mas tô vivo, não tô mal, e a verdade é que em algum momento eu vou voltar a aumentar minhas posições e alavancar mais. No momento eu sigo com cautela, tô parado. Mas olha só, por que eu tô empolgado no curto prazo mesmo? No curto prazo mesmo. Vamos para o gráfico diário aqui do Bitcoin. Vou para esse outro aqui. Gráfico diário. Olha o RSI, bem sobrevendido, 37. A última vez que o RSI do Bitcoin chegou nesse patamar foi aqui. Olha só, 37 também. E o preço do Bitcoin estava em quanto? 107 mil. Foi esse último fundo que a gente teve. Depois disso, a gente foi até os 118 mil. Então, é possível que a gente esteja entrando em mais um momento de subida. Outros momentos em que o Bitcoin esteve tão sobrevendido, olha, por aqui a gente estava nos 100 mil. Eu quero chegar no momento em que a gente estava ali nos 75 mil, que foi em abril desse ano. O RSI estava mais ou menos nesse patamar também, 34, 35. E o Stochastic RSI estava lá embaixo, como está agora. Então, olha o Stochastic RSI aqui no semanal. No semanal não, desculpa, no diário como está. A gente está chegando no patamar mínimo. Vou até mostrar o preço melhor aqui, que isso aqui não está bonito não. Assim ficou melhor. A gente está chegando no zero, a gente está no zero, a gente está no 8, ok. A gente está chegando no patamar mínimo e ameaçando cruzar para cima de novo, que indicaria uma reversão de tendência no curto prazo para cima. E no 4 horas, olha o que está rolando. Esses são os dois intervalos gráficos que a gente usa para ver o que vai acontecer no curto prazo. 4 horas já está chegando aqui embaixo também. Chegando, então é muito possível mesmo. Eu diria até provável que a gente está chegando no finzinho dessa correção. Talvez a gente vá... Ó, a gente está no dia 25, talvez a gente fique dia 26, 27, 28 aqui embaixo. E aí essa correção vai seguir por mais uns 2 ou 3 dias. Mas depois não tem como, não existe mais momentum para baixo. E aí só existe um caminho, é momentum, é inércia para cima. Então no curto prazo a gente vai entrar num período de tendência de alta em pouco tempo, em bem pouco tempo.
em bem pouco tempo. Setembro vai fechar como um mês bosta realmente. A gente vai seguir aqui embaixo até bem no finzinho do mês, mas bem lá para o final, dia 30 e início de outubro, a gente já vai estar subindo aqui e a gente vai estar numa tendência de curto prazo de alta. Agora vamos para as nossas shitcoins favoritas. Vou começar aqui com o gráfico de Others, né? Que é todo o market cap de criptomoedas, excluindo as 10 maiores. Portanto, exclui Bitcoin, Ethereum, Solana, Binance, Cardano, as 10 maiores. Olha só, Stochastic RSI no diário tá lá em zero. Tá lá em zero. A gente já chegou no fundo dessa inércia de baixa. E no 4 horas, vamos ver como é que tá. No 4 horas também. Então daqui para frente são poucos dias mais de correção para baixo e tá chegando o pump. E aí a minha não é só uma esperança, né? Mas o meu racional diz que o 4 horas vai começar a subir, vai empurrar o diário para cima. E aí, no Bitcoin, aqui, no semanal, com 4 horas e com o diário empurrando para cima, o semanal pode seguir seu caminho de médio prazo para cima. Mas é bem possível que semana que vem a gente venha aqui para baixo de novo e depois volte a subir. É bem possível. Mas nos períodos mais curtos, nos prazos menores, no período gráfico de 4 horas e no diário, a gente já vai estar numa tendência de alta que em algum momento vai empurrar o médio prazo para cima também. E esse pode ser finalmente o início do pump final. A gente não tem muito mais tempo. A gente tem até o fim do ano para concluir esse ciclo. Esse ciclo não vai ser diferente. Então, a qualquer momento vai começar a explosão. E os indicadores estão no momento perfeito para iniciar essa explosão. Vamos aqui no gráfico de Ethena. Ethena, a gente já está aqui embaixo desde o dia 17. E vocês podem ver que enquanto a gente permanece aqui embaixo, a tendência é de queda. Não existe força para subir. Só que isso aqui não vai permanecer por muito mais dias aqui embaixo. Não tem como. A gente pode esticar o gráfico e ver quantas vezes ficou lá embaixo por tanto tempo. Isso aqui é uma raridade. Isso que está acontecendo aqui é uma raridade. E, na minha opinião, é o mercado se preparando para explodir. Olha só, a gente já está em abril e aqui em janeiro desse ano a gente passou mais ou menos esse período aqui embaixo. Mas agora já estamos há mais tempo. Ó. Aqui começou no dia 9 e foi até o dia 14 de janeiro. A gente já está há mais tempo. E isso que está acontecendo é a oportunidade se desenhando. E aí, a gente pode ver, por exemplo, aqui, no dia 2 de agosto, quando o Stochastic RSI estava igual está agora. Ethena estava valendo ali 0,52 mais ou menos. Nesse cruzamento para cima, até aqui, Ethena chegou a 0,84. Então, e olha só, vou mostrar para vocês. O diário estava assim, gravem, dia 2 de agosto. E olha o que estava acontecendo no 4 horas, no dia 2 de agosto também. Vamos chegar ali no dia 2 de agosto. Olha aqui, dia 2 de agosto. Você acha que isso é coincidência? Dia 2 de agosto, o 4 horas e o diário estavam lá embaixo. Lá embaixo. O RSI aqui no 4 horas estava 34. Agora, no 4 horas, isso é Ethena, né? Estamos em 28, mais abaixo. Já está mais sobrevendido do que no dia 2 de agosto. E no diário, agora a gente está em 32. E no dia 2 de agosto, aqui, estava bem menos sobrevendido. Então, gente, o que está acontecendo agora é que a gente está prestes a explodir. Prestes a explodir. Falta pouco. E isso aqui está se repetindo em todas as moedas. Illuvium, nem vou mostrar que é shitcoin demais. Mas olha só, NEL no diário. Chegou lá embaixo já. RSI 29, 30.
Pendle, que essa eu acho que vai explodir muito. No diário, já está lá embaixo. RSI 38. Pengu, RSI 35. Stochastic lá embaixo. Aí vamos dar uma olhada no 4 horas aqui em Pengu. Aleatoriamente estou escolhendo alguns para mostrar. Olha só, no 4 horas também já está chegando lá embaixo. Então, o 4 horas e o diário estão convergindo para uma explosão iminente. Iminente. Eu não quero te influenciar a fazer bosta, a fazer besteira, entrar com muito dinheiro agora. Ainda é um momento de muita indefinição. E, na verdade, o mercado está esperando o Bitcoin finalmente conseguir romper para cima, explodir, para todo o resto do mercado acompanhar. Então, a gente tem que esperar o bonde do Bitcoin. Mas a verdade é que não tem muito como a gente descer mais a partir de agora. Tudo já desvalorizou muito. Vou mostrar aqui de novo. Em uma semana, olha só. Nessas que são as moedas que eu tenho no meu portfólio, né? Pengu 30%. E a que menos desvalorizou, Pendle 15%. E com os indicadores lá embaixo, igual eles estão, eu acho difícil a gente seguir numa correção tão forte igual a gente já teve nessa semana. A gente vai fechar setembro sim, no vermelho. Setembro a gente vai fechar mal. Como previsto lá no começo do mês, né? Mas outubro vem aí, outubro, novembro e dezembro são os meses do pump. Bitcoin vai para all-time high, que vai ficar aí por 3 anos. Altcoin Season vai rolar. E essas merdinhas todas aqui que não valem nada vão explodir. Vão explodir. É isso. Em 7 dias, olha só, que maravilha. Qual a moeda que menos caiu? É óbvio que é o Bitcoin. Bitcoin caiu metade do que Ethereum. Metade de Ethereum, que foi a segunda que menos caiu. E aí a Pump Fan, que antes estava estourando, foi a que mais caiu. A XBT caindo 30%. Essas moedas estão todas entrando em zona de compra. Então, se você não foi liquidado, porque muita gente foi liquidado essa semana, foram 2 eventos de liquidação. O primeiro foi segunda, né? E agora esse de quinta-feira. Se você não foi liquidado, você está vivo. E se você está vivo, haja com cautela. Não sai comprando tudo ainda, mas a explosão é iminente. Eu sigo acreditando, é o que eu venho falando para vocês desde antes de eu ir para Bali. Ainda em julho eu estava falando que a grande oportunidade estava chegando. E honestamente, se você está fora do mercado agora, eu acho que você já está na grande oportunidade. Eu acho sim que você pode começar a ir formando suas posições com calma, com calma. Talvez os preços ainda melhorem, a promoção ainda se aprofunde, mas o que a gente está vivendo é uma promoção e a explosão vai chegar. É isso, galera, valeu. Esse foi o Criptovlog 127, quinta-feira, 25 de setembro. Vamos com tudo, não vamos nos desesperar, estamos vivos e otimistas. Level-headed, cabeça em pé, sem se emocionar, manter o racional no lugar. Os dias bons estão chegando. Valeu!